A sociedade humana, ela é, na visão da igreja, uma coisa que vem de baixo para cima, portanto, ao contrário do que quer o pensamento ideológico. Quer dizer, o pensamento ideológico ele tem aquela ideia. Aí o que todo ideólogo sonha é o momento em que ele vai chegar no poder e ele vai conseguir aplicar aquela ideia. Usar o poder para aplicar aquela ideia. Tanto que quando o Lula foi eleito presidente, um famoso ideólogo, o Frei Beto, ele falou, nós conquistamos o governo, mas ainda falta conquistar o poder. O pessoal que tentou está hoje em dia na penitenciária da Papuda, se não me engano. Por quê? Porque é uma questão de você conseguir o controle de toda a sociedade. Para você transformar aquele homem num boneco palito, para você botar a sociedade num leito de Procusto. Eles não conseguiram poder suficiente para isso. Por quê? Porque a sociedade ela não é feita de cima para baixo. O fato de ter um governo que tente impor uma ideologia não quer dizer que essa ideologia vá conseguir ser imposta. É o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Na União Soviética, eles tentaram de tudo, mataram milhões de pessoas, tentaram de tudo para acabar com a religião, para fazer a sociedade sem classes, etc. O que aconteceu? Aconteceu que virou uma sociedade de classes diferentes. Ao invés de se ter uma aristocracia, uma nobreza, passou a ter os membros do Partido Comunista, que chegava ao ponto de ter, em cada grande avenida de Moscou, uma pista selecionada especialmente para as limusines dos membros do Partido Comunista passarem. Quer mais classe do que isso? Gente classuda, né? E, do mesmo modo, a religião está aí. O Putin, que é hoje em dia o chefão de todas as Rússias, foi agente do KGB, foi um bambambam dentro do regime comunista, mas a avó dele tinha batizado ele quando era criança. Ou seja, sempre vai escorrer como areia entre os dedos a realidade. Quando se tenta encaixar ela na ideologia, ela vai escorrer. Uma ideologia mais delirante, como o comunismo, ela só vai sobreviver graças a esses elementos que escapam. Por exemplo, por que as pessoas não morrem de fome todas em Cuba? Eles têm um racionamento lá que dá 1.500 calorias por dia. 1.500 calorias por dia não sustentam o ser humano. Mas eles têm lá um mercado negro, por baixo dos panos, em que o sujeito planta uma abóbora no fundo do quintal e vende escondido da polícia, por aí vai, e assim as pessoas conseguem comer. Agora, esse mercado negro ele não está dentro da ideologia. Mas é a persistência dele que faz com que aquela ideologia consiga sobreviver, que não morra todo mundo de fome. A gente pode comparar com o caso da Coreia do Norte, que eles têm um controle estatal maior e as pessoas morrem de fome. Do mesmo modo, se a gente pega no capitalismo, você repara que o capitalismo também não é nenhuma maravilha. Estou falando mal de comunismo, estou falando mal de capitalismo também, que é outra forma de pensamento ideológico. No capitalismo, ele coloca o dinheiro acima da moral. Então, o que a gente vai ter? O que a gente pode ver hoje em dia, por exemplo, a internet sendo usada para uma divulgação de pornografia, que dizem que 80% do tráfego da internet é pornografia. Mas, ao mesmo tempo, se tem, dentro dessa onda de pornografia, se tem pessoas que se casam, que têm filhos, que continuam a família, ao invés de ficarem se dedicando única e exclusivamente à pornografia. Por quê? Porque são resquícios da sociedade que escaparam entre os dedos do mercado. Escaparam entre os dedos daquele pensamento ideológico que limitava o homem à economia, limitava o homem à participação dele no mercado. A gente vai falar mais tarde do mercado, da função do mercado, da função do livre mercado, inclusive. Mas no momento eu estou falando da dificuldade que é a ideologia. O problema que a ideologia tem de entender a sociedade humana. A igreja, na sua sabedoria, nos ensina que a sociedade humana não é feita de indivíduos. Ela é feita de famílias. Para isso, a gente pode usar, para aprofundar essa distinção,
A gente pode usar a terminologia que foi feita pelo grande antropólogo brasileiro Roberto da Mata, entre pessoa e indivíduo. Nos ajuda muito a perceber como que a doutrina social da igreja vê cada um de nós. O que é uma pessoa? O que é um indivíduo? Uma pessoa é basicamente, em termos sociais, um nó dentro de uma teia de relações. Vocês pensem numa teia de aranha, por exemplo. Né? Vocês têm aquele centro ali, aqueles fios que dão a volta a todos os outros em espiral, em círculos concêntricos. Onde é que a aranha fica? Ela fica no centro. Por quê? Porque ali ela sente nas patinhas dela o que mexeu lá, o que mexeu aqui. E aí ela vai. Esse nó no centro, ele é extremamente sensível a todos os outros nós que tem nessa teia. Assim é com a pessoa. Quer dizer, cada um de nós é um nó central numa teia de relações com outras pessoas. A gente não é um átomo vagando no vazio. O homem é um animal naturalmente político, naturalmente social. O termo político vem de polis, cidade. Quer dizer, o homem é um animal que naturalmente vive junto. Vive numa sociedade, numa polis, numa cidade. Reparem que não precisa ser uma cidade grande, tá, gente? Mas dificilmente alguém vai viver isolado no meio da selva. Pode fazer isso por penitência. Um eremita, por exemplo. Mas normalmente as pessoas vão viver em sociedade. A unidade básica dessa sociedade, contudo, é a família. Eu e a minha mulher, nós somos nós extremamente próximos. Todo mundo que ela conhece, eu conheço, todo mundo que eu conheço, ela conhece, ou quase. Ela é a pessoa mais importante do mundo para mim. Por quê? Porque ela é a pessoa que se uniu a mim. Nós temos filhos que são, junto dela, quem mais me importa, quem está mais próximo de mim. Quer dizer, se alguém diz, estão matando um fulano no Quirguistão, é a vida. Tem alguém querendo dar um peteleco no nariz do seu filho, opa! Né, eu vou para cima. Por quê? Porque ele está muito mais próximo de mim, pessoalmente. Já o indivíduo, segundo ainda essa terminologia do Roberto da Mata, o indivíduo é justamente aquilo que a modernidade prega, os pensamentos ideológicos pregam, como sendo cada um de nós. É o portador da carteira de identidade, número tal, inscrito no cadastro de pessoa física como número tal. Vocês já repararam como que é muito mais importante, por exemplo, para a burocracia do governo, esses números, do que quem é amigo da gente, ou quem é a mulher da gente, ou se a gente gosta de ouvir música boa, ou se a gente gosta de comer bife com batata frita. Por quê? Porque eles querem nos reduzir a um indivíduo. Eles querem ignorar as relações entre as pessoas. A igreja nos vê como pessoas. A doutrina social da igreja, ela é, portanto, personalista. Ela nos vê como pessoas imbricadas dentro desse tecido social. Quer dizer, cada um de nós tem amigos, tem parentes, tem conhecidos, tem pessoas de quem a gente ouviu falar, tem pessoas que a gente admira à distância. Ou seja, a gente tem ligações que para nós, para cada um de nós, são extremamente importantes. Muitas vezes só alguém que é muito próximo vai saber dessas ligações todas, ou vai saber da maior parte delas. Por quê? Porque alguém que é muito próximo está mais imbricado nessa nossa teia. Isso é natural. Vocês reparem, por exemplo, numa sociedade muito mais ideológica do que a sociedade brasileira, que a sociedade americana,
É uma coisa que todo mundo sabe, que o policial não é multado. Quer dizer, o sujeito é policial na Califórnia, e aí ele está viajando em Nova York, no estado de Nova York, aí um guardinha do estado de Nova York para ele andando acima da velocidade máxima. Ele vai mostrar a carteirinha de policial dele, o outro vai bater nas costas dele e dizer, cuidado, vai em frente. Apesar de que, pela lei americana, como brasileira, ele deveria ser tratado como indivíduo, ganhar uma multa igualzinho todo mundo. Mas não, isso sobrevive. Isso sobrevive porque é da natureza humana. O policial que arrisca a sua vida se sente próximo do outro policial que também arrisca a vida. Então, por isso, ele vai fazer um favor a mais para o outro policial. Exatamente como qualquer um de nós faria um favor a mais para um parente, para um amigo conhecido. Se a gente tem uma loja e aparecem duas pessoas, uma amicíssima da gente, uma desconhecida, é claro que a gente vai dar uma atenção especial àquela que é amicíssima da gente, ainda que essa atenção especial seja a gente aproveitar a intimidade para dizer para ele para esperar um pouquinho enquanto a gente atende o outro, por exemplo. Ele sabe que ele vai esperar um pouquinho, mas ele vai fazer um negócio melhor do que o outro. Por quê? Porque ele é nosso amigo. Porque ele está perto da gente. E isso, mais do que tudo, opera dentro da família. Quer dizer, a gente dentro da família, a gente tem uma ligação que é uma ligação de sangue. Por isso, a primeira unidade social, a unidade social mais básica, é a família. A gente tem o dever de defender, de preservar a nossa família. E a nossa lealdade primeira vai ser a nossa família. Quer dizer, nós vamos ser mais leais à nossa família do que ao governo, por exemplo. Tanto que, se vocês pegarem até a legislação brasileira, diz que a mãe de um foragido pode esconder ele em casa e não será punido. Por quê? Porque seria um monstro aquele que fosse punir uma mãe que esconde o filho que querem pegar para prender, para bater. Seria um monstro. Então, a própria legislação brasileira acolhe esse elemento de personalismo, esse elemento de preservação da família. A família é, portanto, a célula básica da sociedade. E é por isso que, normalmente, o governo deve reconhecer a família. Reparem no termo reconhecer. O governo não cria famílias. Ele não tem como criar a família. O que cria a família é a decisão de um homem e de uma mulher de se unirem para ter filhos, educá-los, para auxílio mútuo, para alívio da concupiscência. E assim, eles se tornam, como eu costumo dizer, sócio-atleta da sociedade. Por quê? Porque é dessa união do casal que vai vir a próxima geração, os filhos deles. E a próxima geração será educada por eles. Hoje em dia, as pessoas tendem a deixar com que a TV e a escola façam o papel de educar. A TV e a escola não educam ninguém. Quem tem o dever de educar são os pais. Então, essa família, ela deve ser reconhecida pelo governo. Se o governo chega e diz que juntar dois homens ou duas mulheres, ou um porquinho do mato e uma barata, está formando uma família, o que o governo está falando é simplesmente uma besteira. Por quê? Porque o governo não tem a capacidade de criar famílias. Ele tem a capacidade, sim, tem o dever, sim, de reconhecer a família. Por quê? Porque é dela que vem as novas gerações. Não tem nada a ver com o fato de uma pessoa ter relações sexuais com outra, ou uma pessoa ter amor pela outra. Amor pela outra, duas irmãs solteironas que moram junto, tem. Relações sexuais com a outra acaba caindo no que se vê no Irã, né? Que os bordéis, o sujeito chega, casa com uma prostituta, tem as relações com ela, depois se divorcia dela quando sai do bordel. E assim eles acham que não estão cometendo adultério. Eles acham que pode casar com várias mulheres. Né? É uma coisa absurda. É uma coisa que não faz o menor sentido. Não é reconhecer a família. Reconhecer a família é reconhecer essa união monogâmica, estável, destinada à procriação. Por quê? Porque dela dependem as novas gerações. Ela é a célula básica da sociedade.
da união das famílias que a sociedade vai se organizando. Como assim? Por exemplo, um princípio de organização social é a convivência entre os vizinhos. Se a gente chega numa cidade, por exemplo, a gente vai ter o cuidado com o vizinho de não ouvir música muito alta para não prejudicar, etc. O vizinho teve um neném, ele vai chegar lá e dizer, poxa, dá para baixar o volume, você está acordando meu neném. Isso é um princípio de organização social. Se a gente pega, por exemplo, onde eu moro, zona rural, são muitos pequenos sítios, a maior parte das pessoas é feirante, planta coisas para vender na feira. Então, se todo mundo se junta para comprar adubo mais barato pela quantidade, ou pelo frete, por exemplo, é um princípio de organização social. O que está se unindo ali? As famílias. As pessoas do sítio tal, com as pessoas do sítio tal outro, com as pessoas do sítio tal outro. Cada um deles é um núcleo, é um grupo, é uma célula, que estão se unindo para fazer uma cooperativa informal para comprar mais barato um caminhão de esterco de galinha que todo mundo vai usar. Ou para fazer passar uma tubulação de água, por exemplo. Daí, é por isso, inclusive, que a doutrina social da igreja preza imensamente esses trabalhos em comum de vizinhança, de construção e mutirão. Por exemplo, se você tem uma favela que não tem sistema de esgoto, o que a doutrina social da igreja vai fazer? Vai dizer que é dever daquelas famílias dali, todo mundo se unir, se cotizar, fazer um biodigestor, por exemplo, para transformar aquele cocô todo em adubo e gás, coisa que pode ser vendido, pode ser usada. Mas o dever é deles, não é do prefeito, não é do governador, não é do presidente da república, é deles. Por quê? Porque a organização social vem de baixo para cima. Eles estão ali, eles sabem o que é necessário. Eles vão fazer aquilo da maneira mais eficiente e mais barata. Isso a gente vai ver, inclusive, na segunda parte, quando a gente trata hoje ainda, quando a gente trata dos princípios da doutrina social da igreja. Um dos princípios é justamente esse princípio do de baixo para cima, o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, tudo que a gente faz, tudo que é feito, deve ser feito na instância mais baixa possível, quem está perto do problema. E por quê? Porque é assim que a sociedade se organiza. Ela se organiza de uma maneira orgânica. Ela se organiza de baixo para cima. Ela se organiza do menor para o maior. Como dentro de uma família, um homem e uma mulher se unem. Dessa união, nascem os filhos. De onde é que surgiu aquilo? Daquela união. Daquelas duas pessoinhas. Aquele rapaz com os olhinhos brilhando, aquela mocinha com os olhinhos piscando, eles se uniram e ali começa uma família. Tem até uma expressão muito bonitinha em inglês para falar que a moça está grávida, diz que ela está num caminho familiar. E é isso. A família vem daí, dessa união. E a união muito mais frouxa, mas ainda realmente existente, entre as famílias de uma rua ou de uma vizinhança rural, essa união é o próximo passo da organização social. E daí a união dessas ruas em bairros, desses bairros numa cidade, dessa cidade numa micro-região, dessa micro-região numa macro-região, essa macro-região num estado. Tudo isso são coisas que são feitas de baixo para cima. Tem que ser feitas de baixo para cima. Por quê? Porque vocês conhecem muito melhor a sua vizinhança do que alguém que esteja longe. Quem é que sabe melhor o que deve ser feito numa determinada esquina que tem muitos acidentes de trânsito? Um morador dali ou alguém que nunca nem entrou nessa cidade? Evidentemente, um morador dali. Quem nunca nem entrou nessa cidade vai ter uma receita de bolo que pode até funcionar mais ou menos na maioria das vezes. Mas vai ser
como se a gente tivesse roupa tamanho único para todo mundo. Tem gente que vai caber, tem gente que não vai caber. Então, a sociedade humana, ela sempre vem de baixo para cima. Ela sempre vem do menor para o maior. E ela engloba tudo. Hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande, em parte por causa do pensamento ideológico, em parte por causa do modo como se pensam as ciências hoje em dia, de separar as coisas. Como assim o modo como se pensa a ciência? Como é que a ciência entrou nessa brincadeira? Vai ter até alguém que vai dizer que ciência social não é ciência. Antigamente, a gente tinha, basicamente, como modo de perceber o mundo, a filosofia. A filosofia serve para a gente perceber o mundo, para a gente dar sentido ao mundo. São Tomás diz que a filosofia ela trata do que são as coisas, não do que disseram as pessoas. Infelizmente, se vocês forem na faculdade de filosofia hoje em dia, vocês vão ter aula do que disseram as pessoas. Mas filosofia de verdade, ela trata do que são as coisas. Então, dentro da filosofia, a gente tem várias subdoutrinas, várias subdisciplinas, dentre elas a chamada filosofia natural, que engloba o que hoje se chama física, química, matemática, biologia, geologia e por aí vai. Quer dizer, o estudo do mundo material. O que aconteceu foi que, por uma degeneração do sistema universitário, criado na Idade Média e que foi piorando bastante de lá para cá, se tende hoje em dia a separar as coisas cada vez mais. Quer dizer, ao invés da pessoa entrar na universidade, aprender filosofia e a partir daí se especializar em um determinado ramo da filosofia, mas mantendo sempre a visão geral, a gente tem hoje em dia uma situação em que o químico não sabe o que o biólogo faz. Eles estão separados. Inclusive, muitas vezes, essa separação faz com que a gente deixe de ter coisas muito interessantes. Por exemplo, um biólogo ele está estudando um bichinho lá que solta uma gosminha. O químico saberia reproduzir essa gosminha em laboratório e essa gosminha serviria maravilhosamente bem como um tipo de cola para uma determinada aplicação. Mas o químico não sabe que o biólogo está estudando aquilo, ele nunca teve a ideia de fazer uma gosminha daquelas do nada. Está separado. Então, perdeu essa visão de conjunto. A gente tem essa tendência hoje em dia de botar tudo em compartimentos estanques, justamente por causa dessa nossa formação. Há quem tente mudar um pouquinho, né? Mas infelizmente acaba ficando mais no discurso. Quem trabalha com ensino sabe o quanto que a gente ouve até o ouvido sangrar falar de transdisciplinariedade, que só serve de trava-línguas. Porque não existe transdisciplinariedade quando o professor de química não sabe o que o professor de biologia sabe. E o professor de biologia não sabe gramática da língua portuguesa. Né? Isso é um problema sério da nossa sociedade. Então, no caso da doutrina social da igreja, é muito importante para a gente se dar conta de que a sociedade humana ela não é meramente a sociedade no sentido de organização política dela. Mas sim é a sociedade no sentido de relações interpessoais. As relações são sempre interpessoais. Ou seja, para a doutrina social da igreja, o prefeito é o fulano. E a minha relação com o fulano é tal. A doutrina social da igreja não nos deixa ver o fulano como um prefeito impessoal, flutuando no vácuo. Vocês conhecem aquela piada do físico que vai resolver o problema da fazenda? Né? Ele começa explicando
Bom, imaginemos uma vaca perfeitamente esférica, sem atrito, flutuando no vácuo. É um pouco isso que se tenta fazer, né? Botar o prefeito, o governador, o presidente, é uma figura, é um símbolo. Não, não é um símbolo, é uma pessoa. É uma pessoa que, graças ao bom Senhor Deus, tem relações com outras pessoas, se une a essas outras pessoas, para o bem ou para o mal, vai dar mais peso, sim, àquilo que é mais próximo dele. Por quê? Porque ele é um ser humano. Graças a Deus, nós não somos governados por robôs. Então, todas essas relações interpessoais são o que compõe a sociedade humana. Ela vai englobar também, entre outras coisas, o homem visto sob o ponto de vista do trabalho. O dito homo econômicos, é o homem visto sob o ponto de vista da economia, que é só o que percebem o capitalismo e o comunismo. O capitalismo e o comunismo, basicamente, são sistemas ideológicos que têm como única preocupação suprir as necessidades materiais das pessoas. Quer dizer, garantir que ninguém passe fome, por aí vai. O capitalismo é muito mais eficiente nisso do que o comunismo. Mas os dois deixam de lado todas as outras dimensões do homem, que a doutrina social da igreja não deixa. Tanto o lazer, por exemplo, a necessidade do homem de ser um homo ludens, um homem que brinca, um homem que se diverte. Isso é tão importante quanto o homo econômicos. Se a gente pensa só no homem como um animal que trabalha, um animal que participa da economia, a gente esquece até o que quer dizer economia. Economia quer dizer lei da casa. E a lei da casa inclui, por exemplo, quando que o moleque pode jogar videogame. Não vai ser na hora que a mãe dele está querendo ver TV. Por quê? Porque o homem, ele é, tanto quanto é um homem econômico, ele é um homem que brinca. Ele é um homem que tem necessidade desse lazer. Esse lazer ele não é uma coisa que se possa deixar de lado, nem como que é um capitalista, por exemplo, uma coisa que serve simplesmente para o empregado descansar e conseguir trabalhar mais depois. Não é o descanso. Né? Como diziam os titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer saída para qualquer parte. Porque não é só a comida. Nem só de pão vive o homem. A gente precisa ir mais longe do que isso. O homem, para ele estar completo, ele precisa ter muito mais do que meramente uma comida e um teto em cima da sua cabeça. Mas ele precisa ter comida, ele precisa ter o teto em cima da cabeça. Ele precisa ter segurança, que em grande medida vai ser da responsabilidade dele. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se entra um ladrão na minha casa, quem deixou o ladrão entrar na minha casa fui eu, não foi a polícia militar. A polícia militar não é ubíqua, não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus me livre de ter um soldado da PM sentado em cada janela da minha casa. Né? Então, essa segurança, ela também é social. Ela passa, inclusive, pelo conhecimento da vizinhança. O vizinho sabe qual é o tráfego de pessoas normal na sua casa. É ele que pode auxiliar ou até pedir auxílio a alguém mais poderoso, como a polícia, se ele vê alguém, uma lanterna andando dentro da sua casa num dia que não está faltando luz, por exemplo. Né? Mais uma vez, essa ordem social que vem de baixo. É uma responsabilidade, inclusive do vizinho, procurar ajudar na situação dessas. É uma responsabilidade nossa procurar ajudar o vizinho. Por quê? Porque faz parte da sociedade, faz parte do que é viver em sociedade, como homens unidos, nessa polis, nessa cidade, a gente manter essas relações próximas. A nossa família, ela tem o dever de procurar se unir e ajudar a família que mora na casa ao lado. E esse exemplo, uma lanterna andando dentro da casa de noite, num dia que não está faltando luz, é um excelente exemplo. Alguma coisa de errado está acontecendo ali. No mínimo, botar a cabeça por cima do muro e gritar: quem é que está aí? Provavelmente já vai servir para assustar o ladrão.
Se não, ele chamar a polícia. Já é um dever nosso. A doutrina social da igreja, ela vai sempre tratar justamente daqueles deveres, daqueles direitos que a gente tem dentro dessas relações interpessoais. Ela nunca vai estar tratando de coisas vagas, de um prefeito perfeitamente esférico flutuando no vácuo sem atrito. Vai ser sempre o dever daquela pessoa que foi posta pelo voto na prefeitura, daquela pessoa que foi posta pelo voto em Brasília. Ela tem aqueles deveres, ela tem aqueles direitos. Se ela ultrapassa aqueles direitos dela, o que a gente pode fazer? Se ela não cumpre aquele dever dela, o que a gente deve fazer? E por aí vai. Ou seja, essa participação política, no sentido de política eleitoral, ela faz parte da doutrina social da igreja. Mas ela não esgota de modo algum a doutrina social da igreja. Muito pelo contrário, até, se poderia dizer que ela é uma parte ínfima. Por quê? Porque o sistema em que nós estamos, esse sistema moderno, ideológico, oligárquico, ele dificulta a nossa participação. Por exemplo, quando vocês votam para qualquer cargo proporcional, deputado, vereador, etc., vocês estão, na verdade, dando 2 votos. Um voto para o fulano e um voto para o partido dele. Isso fez com que, por exemplo, o Tiririca, que foi eleito com a votação recorde, botasse no Congresso um monte de gente que teve muito poucos votos. O João Willis, deputado, ele não teve voto suficiente para ser eleito. Ele foi eleito porque o Chico Alencar, do mesmo partido dele, teve um monte de votos. O que é isso, senão uma maneira de diminuir a nossa possibilidade de participação personalista? Quer dizer, eu quero votar no Joãozinho, mas o Zezinho vai aproveitar, vai pegar uma carona na cauda do cometa e vai entrar lá também. Mesmo que eu não confie no Zezinho. Eu nem sei que o Zezinho existe, mas eu estou botando ele no Congresso. O falecido deputado Enéas, que chegou a um ponto que ele fez chegar no Congresso Federal como deputado gente com 200 e poucos votos. 200 e poucos votos provavelmente não elegem nenhum vereador, mas elegeram deputado federal de São Paulo. Não é um estado pequeno. Mas foi eleito por quê? Porque o Enéas teve tanto voto que ele levou mais, sei lá quanto, junto com ele. Isso é uma medida oligárquica para diminuir a capacidade de participação política da gente. E é o que não falta. A gente tem um monte dessas. Então, isso faz com que essa militância política, ela frequentemente seja extremamente limitada no Brasil. Porque o que se vai fazer, na verdade, é, mal que bem, atender aos interesses de alguma oligarquia. Toda a participação política, eleitoral, política partidária no Brasil, em geral, é só uma fachada. Se a gente pega o programa de governo de qualquer partido pequeno, aquilo não quer dizer nada, aquilo é para inglês ver. A gente tem partidos ideológicos no Brasil de extrema esquerda. Os outros partidos todos, eles se escrevem um monte de coisas, de platitudes, de coisas que não querem dizer nada. Por quê? Porque aquilo é para inglês ver. A função deles é outra. A função deles é vender tempo de TV, vender votos no Congresso, e por aí vai, para preservar um sistema que já é um sistema degenerado, né? Uma oligarquia. Nós tínhamos, no tempo do Império, no tempo da República Velha, no Brasil nós tínhamos o chamado voto censitário, em que só podia votar a pessoa com mais de tantos anos, que tivesse uma determinada renda, etc. e tal, etc. e tal. Era um governo oligárquico. Tanto que muita gente diz que as eleições eram uma farsa, mas as pessoas que eram eleitas eram honestas. E realmente, se a gente for ver, é uma coisa extremamente comum que se pegue
vocês pegaram um livro de história, políticos da República Velha, a maior parte morreu pobre. Só ficou rico, só era rico quem já entrou na política rico. As pessoas gastavam dinheiro na política, não ganhavam. E esse sistema degenerou até dar nessa oligarquia que a gente tem hoje, que são políticos, filhos de políticos, netos de políticos que vivem daquela boca rica, e isso dificulta tremendamente a nossa participação partidária. Portanto, a gente não deve pensar que a doutrina social da igreja é uma coisa que diz respeito apenas à política partidária. Diz respeito, sim, à política partidária, mas diz muito mais respeito, na prática, a coisas como a pastoral da moradia, a coisas como o cuidado da vizinhança, a gente procurar criar uma associação dos moradores da rua, menor do que a associação dos moradores do bairro, por exemplo, para cuidar dos problemas da rua. Aí vocês vão dizer, poxa, mas isso está tudo no compêndio de doutrina social da igreja? Aí eu vou dizer, mais ou menos. Esse compêndio de doutrina social da igreja, eu confesso que eu fiquei tristíssimo quando eu li. Por quê? Porque a doutrina social da igreja é belíssima e é riquíssima. Mas esse compêndio, ele foi escrito no tempo de João Paulo II, e ele trata, por assim dizer, de uma sociedade que não é a nossa. Ele tem páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas falando de coisas que fazem perfeitamente sentido na Europa do final do século passado. Mas que aqui no Brasil, pelas peculiaridades do nosso sistema político, não fazem muito sentido. Inclusive em termos de forma de participação, eles têm outras formas de participação que não as nossas. Eles não têm algumas que nós temos. Ele foi muito voltado para esse público europeu do final do século passado. E outras coisas, por exemplo, a parte dos princípios da doutrina social da igreja, ele resume. Ele deixa aquilo muito pequeno e ainda por cima, para melhorar tudo, cereja do bolo, ele é escrito numa linguagem complicada demais para o leitor médio. Então, infelizmente, é por isso, entre outras coisas, que eu fiquei tão feliz de poder ministrar esse curso. Porque eu conheço bons católicos envolvidos em política que pegaram o compêndio de doutrina social da igreja, saía fumacinha dos ouvidos e eles não entendiam nada, não conseguiam entender como aplicar aquilo. Porque tudo que tem aqui está certo. Ainda que algumas coisas estejam certas se você estiver lidando com a organização social e política da Europa do final do século passado. Acaba sendo mais fácil a gente pegar as encíclicas papais todas que tratam de doutrina social da igreja e lê-las. Porque elas tratam de princípios mais gerais, elas têm um começo, meio e fim. Acaba valendo mais a pena a gente estudar pelas encíclicas do que pelo compêndio, infelizmente. Eu espero que cada vez mais sejam publicados livros de doutrina social da igreja, que esse curso sirva para que quem está assistindo possa levar isso adiante, levar esses princípios adiante, levar esses valores adiante, e assim a gente conseguir ajudar a nossa sociedade a melhorar um pouquinho, a se adequar mais a esses princípios, a esses valores que não dizem respeito à ideologia, mas sim dizem respeito à justiça e ao que é ser um ser humano, o que é ser uma pessoa, o que é justo nas nossas relações sociais, que englobam, como eu falei, a educação, a segurança, a saúde, o lazer, etc. E tudo isso como responsabilidade nossa. Eu não estou falando de pedir saúde, pedir educação, pedir segurança. Estou falando de nós educarmos nossos filhos. Nós não irmos para a cama com o cabelo molhado para não ficar gripado. Aquilo que é nossa responsabilidade.